Você está sendo caluniado, injustiçado. Irmão, 98% ou 99% ou todo mundo já passou por isso, irmão. A Bíblia diz que Deus é justo, ou seja, que ele age de maneira correta e imparcial. Ele é o juiz que não comete erros e retribui cada um aquilo que merece. Deus espera de mim e de você que, apesar das injustiças que as pessoas fazem contra a gente continue praticando a justiça, porque Deus julgará os perversos e não deixará os pecados impunes, irmão. A couraça da justiça é uma parte da armadura de Deus, que nos ajuda a resistir às armadilhas do diabo, porque o nosso maior inimigo não é aquela pessoa que se levantou contra nós, e sim o diabo por trás daquela pessoa, irmão. A maioria das pessoas já não se preocupa mais com o próximo, porque a ganância já tomou conta da humanidade. E a Bíblia já nos diz que o coração de muitos se esfriariam. As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, poder, fama. Elas mentem, elas enganam. Elas são capazes de mentir, caluniar, inventar, destruir a integridade do seu próximo. Tudo para quê? Tudo que é algo que quando morrer não vai levar? Essas pessoas não estão somente no meio evangélico, não, irmão. Elas estão no trabalho, na família, na vizinhança, estão por toda parte, irmão. Parece, irmão, que somos uma formiga. A qualquer instante vai vir um gigante, vai pisar em cima da gente. A qualquer momento vai vir alguém, vai vir puxar nosso tapete. O que fazer nessa situação? O que fazer quando estamos sendo injustiçados, caluniados? Todos que creem em Deus e vivem a palavra têm um testemunho para contar. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo há 11 anos atrás. A minha mãe, ela fornecia comida para a empresa. Ela tinha um refeitório. E eu trabalhava com ela nessa época. E a gente foi servir comida para uma determinada empresa e foi montado um refeitório dentro da empresa. E uma secretária dessa empresa, que não tinha nada a ver, começou a reclamar da comida. Enquanto todos a elogiavam, ela era a única que reclamava. E dizia que a mãe dela cozinhava melhor. E uma vez eu estava na estufa servindo os funcionários dessa empresa e ela falou que a comida estava horrível, estava péssima, que a mãe dela fazia melhor. Eu me calei e não respondi, porque até então eu nem podia responder naquela situação. Fiquei quieta. Algumas pessoas foram até contra ela, mas eu permaneci calada. Quando terminou o almoço, eu e as funcionárias da minha mãe fomos limpar o refeitório. E essa mulher voltou, sentou lá na mesa do refeitório, ela mais uma técnica de segurança, e continuou falando mal. Continuou dizendo que a comida da minha mãe era uma lavagem, que a mãe dela fazia melhor. A gente terminou, limpamos o refeitório e fomos para a pensão da minha mãe. Quando chegou na pensão, eu falei para minha mãe o que aconteceu. A minha mãe disse para mim: "Ô, meu filho, não se preocupe não, essa mulher é uma invejosa." Aí terminei de ajudar minha mãe, terminou o expediente, eu fui para casa. Quando chegou em casa, ainda continuei com aquele bolo dentro de mim. Eu dobrei meu joelho e fui orar. Eu chorei tanto nos pés do Senhor, pedindo a Deus que fizesse justiça. Porque eu vi a luta da minha mãe. Minha mãe sempre amou cozinhar. Ela fazia com gosto. Em uma semana, Deus fez a justiça. Aquela mulher foi mandada embora e Deus fez com que ela passasse vergonha na minha frente. E eu digo para vocês, irmão, quando alguém se levantar contra você, não bate boca não. Entrega na mão do Senhor, porque o nosso Deus é o juiz. A justiça de Deus tarda, mas não falha. O tardar é porque não acontece no nosso tempo. E quando a gente é injustiçado, a gente quer que Deus faça a justiça no outro dia, mas não é assim. A justiça de Deus é e será sempre manifestada, irmão. Então, confia e entrega no Senhor. Dobre o seu joelho. Porque se alguém está te caluniando, levantando falso testemunho contra você, fazendo alguma injustiça contra você, permaneça calado, irmão. Porque está vindo uma vitória muito grande na sua vida. Pode crer nisso, com certeza, porque todas as vezes que estamos prestes a viver uma grande vitória, o inimigo usa pessoas para se levantar contra a gente de várias maneiras. E uma delas é com isso, com injustiça, com calúnia, com briga. Então, permaneça calado, irmão. Ore pela situação e ore pela vida daquela pessoa que permitiu que o diabo usasse ela. Porque o nosso maior inimigo não é o ser humano. O nosso maior inimigo é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, irmão. Irmãos, até Jesus foi caluniado. Veja a história de Mateus 12, 22. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou
e ele começou a ver e falar. E a multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é filho de Davi? Como aconteceu com Jesus, acontece com nós. Tem muitas pessoas que nos admiram, que falam bem da gente, mas sempre vai levantar alguém contra a gente. Alguns fariseus ouviram isto e responderam: é Bezebu. Chamaram Jesus de Bezebu, quem dá o poder a este homem para expulsar demônio. Os fariseus afirmaram que Jesus era Bezebu. Como é que pode? Levantaram-se pessoas para caluniar, para defamar Jesus. O que dizer de nós? Mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse: o país que se divide em grupo, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupo, que luta contra si, também será destruída. E a palavra do Senhor diz que Deus cuida dos pássaros, do campo. Imagine de nós, irmão. Ele também cuida, porque Ele é nosso Pai. Espero que esse vídeo tenha ajudado os irmãos a continuar na fé, a confiar no Senhor e crer que a justiça de Deus será feita em nome de Jesus.